6. 6 do 5. Só um momentinho. Gente, agora eu vou começar. Então, vamos lá. Fizeram o cabeçalho, né? Então, a pauta de matemática. Hoje é dia 6 do 5. Essa tela tá tremida. Oi, Bárbara. Por favor. Bárbara, não entendi o que você falou. Espera um pouquinho que deve ser a internet, tá? Apostila. Ontem foi fim. A tarefa CA, nós iremos trabalhar a apostila. Nós iremos trabalhar com volume. Vou continuar a explicação de ontem. E a tarefa no CA é a página 33. Melhorou a imagem? Tá, então, ó, a pauta. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá, então a pauta é a apostila, nós vamos trabalhar com volume, e a tarefa é a página 33 do CA. Tarefa, página 33. Já copiei, pronto. Do CA. Que é o que nós vamos estudar. Já foi até corrigida, né, Mariana? Só um minutinho, vai rapidinho. Ok, crianças? Ok? Ó, ontem, fala. Você não levou seu caderno, né? Esqueceu. Depois você leva o seu caderno e você pinta. É o plano da lança do meu nome. Sua... O nome da cidade é Geolândia. Plano G. Geolândia. Em vez de ser plano piloto, é plano G. Vamos lá, gente. Ó, ontem nós havíamos começado... E aí eu vou colocar o nome da cidade. Gostei. Ontem nós havíamos começado a falar sobre volume. Ficamos ali, né, debatendo a questão do centímetro de aresta, mais 1 centímetro de aresta, que no total deu 2 centímetros. Aquela questão de ontem tá sanada, ninguém tem mais dúvidas, porque foi 2 centímetros. Ok? Crianças online, vocês estão me ouvindo bem? Sim, prof. É porque tá travado, aí eu não vejo ninguém. Então, assim, conversem comigo, porque senão eu não sei se vocês estão aí, se vocês não estão me ouvindo, né? Então, em relação àquela questão do 2 centímetros lá, porque deu 2 centímetros de aresta, ficou claro, certo? Porque deu 2 centímetros. Mas eu tenho uma dúvida, por exemplo, tem 2 quadradinhos. Por que só vai dar 2 centímetros? Porque lá, Bruna, porque, ó, porque
No enunciado do exercício, está perguntando, mede a aresta. Então, era para contar cada aresta, uma aresta só. Não pedia para você contar todas as arestas, porque senão estaria pedindo quanto que mede todas as arestas do cubo. Aí sim, eu queria saber cada aresta, 2 centímetros. Por quê? 2 cubinhos juntos? Se cada aresta, o que é uma aresta? São as linhas, não é? Se uma tem 1 centímetro e o outro cubinho também, cada aresta dele tem 1 centímetro. A partir do momento que eu vou começar a formar um cubo grande e eu junto eles, eu vou formar uma aresta de 2 centímetros. Vamos lá. Uma aresta, entendeu? Não estou falando de todas as arestas do cubo. Uma aresta. Cada aresta vai ter 2 centímetros. Por quê? Eu estou unindo, né? E nós vamos formar um cubo ali maior, com 8 cubinhos no total. Se nós pararmos para pensar, então vai ter 2 centímetros de um lado, 2 centímetros do outro. Por quê? O cubo ali são 4 embaixo e 4 em cima, não é? Então, se eu contar assim, eu tenho 1 centímetro, 2 centímetros de aresta de um lado, 2 centímetros do outro, 2 do outro e 2 do outro. E vou contando todas as arestas da lateral. Porém, não é essa a questão. Era apenas identificar quantos centímetros teria a aresta. Então, cada aresta ali, 2 centímetros, tá? Volume. Ó, volume. Lembra que nós falamos lá sobre figura plana, né? O que é uma figura plana e o que é uma figura ali espacial. Uma figura plana é uma figura, né? É um desenho. É um desenho. Ela tem apenas, por exemplo, eu posso desenhar aqui um triângulo, ele é uma figura plana. Ele tem apenas ali base, né? E altura. Isso seria uma figura plana. Apenas uma figura plana. Quando eu falo de uma figura espacial, eu já estou falando de uma figura que tem espessura, que tem volume, que ocupa espaço. Eu estou falando ali de uma figura tridimensional. Porque volume já te dá a ideia de espaço, não é? Volume, o espaço ocupado. Nós seres humanos, nós somos seres tridimensionais também. Nós não temos altura, né? Nós temos ali volume, não temos? Uns mais gordinhos, outros mais magrinhos, mas nós não ocupamos um espaço, né? Tanto que, por exemplo, se a Maria está sentada ali, a Giovana, se ela for sentar no mesmo lugar, ela vai sentar em cima da Maria, porque as duas vão conseguir ocupar o mesmo espaço, né? Porque cada uma tem o seu volume, que seria ali a massa do corpo. Isso é volume. Então, volume dá a ideia do quê? De um espaço ocupado, tá? Aqui nos cubinhos, no exercício 3, que nós havíamos começado, primeira coisa que eu quero que vocês me digam, vamos entender a ideia de camada, fila e quantos cubinhos ali, comprimento. Na realidade, quando eu falo de volume, né? Quando eu quero descobrir o volume, eu vou dizer assim, que volume eu vou dizer assim, que volume é o quê? Volume, ó, é igual ao quê? Quando eu falo de camada, cada camada vai representar o quê? A altura, não é? À medida que quanto mais camadas o cubo tem, mais alto ele é, não é? Sim ou não? Vocês conseguem perceber que camada está relacionada à altura? Sim. Porque, ó, vejam lá aqui, o cubinho B, né? Ele está completo, ele forma um cubo ali com 27, né? E percebam que ele tem uma altura maior do que o cubo formado por 8, né? Lá em cima. Ele não é maior? A altura dele não é maior?
Ele tem uma altura maior. Então, quando eu falo de camada, na realidade, eu estou me referindo à altura. Só um momentinho, gente. Só um momentinho, a Pro já continua. Página 12? 14, Bárbara. Página 12 nós já fizemos. Estou na página 14. Não é? Página 14, gente. Página 14. Só um momentinho, deixa a Pro só responder aqui. Então, vamos lá. Quando eu falo em camada, né, nós estamos falando em relação à altura. Só que ali, para vocês identificando melhor, nós falamos camada. Mas nós podemos dizer que em matemática, a altura é com H minúsculo, tá? O símbolo que representa a altura em matemática. Então, quando eu falo camada, eu estou me referindo ao quê? Altura, correto? Quando nós falamos ali em, vamos dizer, largura, né? Quando nós falamos em largura, nós estamos dizendo ali a largura do objeto. Por exemplo, esse cubinho A, se eu for olhar ali a largura, não o comprimento, né? Ele tem ali quantas filas? O cubinho A. Quantas filas ele tem, o cubinho A? Na primeira camada? Isso, na primeira camada. Gente, lá no A pilha de cubo, lembrando que essa pilha de cubo, ela é formada por vários cubinhos, certo? Que vão se juntando e formando uma pilha. Quantas? Quantas filas? Não, filas. A primeira camada. Tem 4. Não, 4 é o comprimento, é o número de cubos que... 8, pronto. Não, fila, gente, ó, cubinho, eles estão unidos ali, mas eles são individuais. Então, se eu tenho 4, depois eu tenho mais 4 ao lado, eu não tenho ali 2 filas formadas por 4 cubinhos? Olhem aí na primeira camada. Conseguiram ver? A primeira camada, ela é formada por 2 filas, não é? Uma fila com 4 cubinhos, outra fila ao lado com 4 cubinhos. Não são 2 filas? Sim ou não? Sim. Sim. Então, isso representa a largura. Quando eu falo de comprimento, eu quero dizer quantos cubinhos há em cada fila. Quantos cubinhos há em cada fila? 5. 5, gente. Tem 5 cubinhos aí em cada uma dessas filas? Gente, fila, a primeira camada. 4. Hã? 4. Gente, camada, ó. Primeira camada, segunda camada, terceira camada. Visualizem, gente. Olha na apostila. Camada, tem até uma setinha azul indicando que é camada. A primeira camada é a de baixo, a segunda camada é a de cima e temos a terceira camada que só tem uma fila. Então, observe, a camada de cima só tem uma fila.
ela não tem duas, ela tem uma. Então, a primeira camada, ela tem quantas filas? Vamos lá, completar. Quinto ano, a primeira camada tem quantas filas? 2. 2. Então, coloquem o 2 ali. Coloquem o 2. Quantos cubinhos tem? É o que eu estou falando, presta atenção. Ó, a primeira camada tem 2 filas, com quantos cubinhos em cada uma dessas filas? 4. 4, muito bem. Então, coloquem 4 cubinhos em cada. Vocês têm, só quando vocês entenderem isso, pronto, acabou. É só isso. Então, filas, por que filas? Os cubinhos, nós estão enfileirados ali. Uma fila com 4, outra com 4. Então, a primeira camada, ela tem 2 filas e em cada uma dessas filas tem 4 cubinhos. A segunda camada tem quantas filas? A segunda camada. Não, gente, camada individual. Primeira camada, segunda camada. A segunda camada, gente, olhem a setinha. A segunda camada tem quantas filas? 2 filas também. Ela não é igual à camada de baixo? 2 filas. Quantos cubinhos há em cada fila? 4. Então, respondam ali. Segunda camada, 2 filas com 4 cubinhos. Ela é a mesma coisa da camada de baixo. Camada. Então, vamos pensar. Camada. A terceira camada, que é a última, tem uma fila, já está escrito ali, tem uma fila, com quantos cubinhos? 1. Gente, a terceira camada tem 1 cubinho, gente? Não, tem 4. 4 cubinhos. Ok. 4. Então, ficou assim, ó. Primeira camada, 2 filas com 4 cubinhos. Vocês têm que visualizar. Só olhar, camada. Ó, tem até a setinha já, quase desenhando, né? Uma camada, 2 camadas, terceira camada. A terceira camada, ela tem apenas uma única fila. E nesta fila tem 4 cubinhos. Isso, depois que se entende, fica fácil. Ó. Como eu faço para descobrir agora o total do volume? É isso daqui. Como que eu vou descobrir o total do volume? Eu vou multiplicar ali. Mas ali nem precisa. Quanto que vai ter no total de cubinho ali? Se você for somar ali. 4. 20. 4. 16. 20, prof. 16. Por que 16, meu bem? 3, prof. Eles estão somando 2, mas 2 mais 4. Não é 16. Gente, você tem que... 3 filas. Não, gente, o volume representa todos esses cubinhos agora. Eu tenho, É 20, uma fila com... Eu tô certo. Não, gente, presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Nós vamos somar apenas os ali. Ó, a primeira camada tem 2 filas com 4 cubinhos, não é? Cada fila. 4 mais 4 é quanto? 8. Então, a primeira camada... 8. A primeira... Deixa eu explicar. A primeira camada... Quem já entendeu, ok. Ó, presta atenção. A primeira camada, ela tem 2 filas com 4 cubinhos, correto? Então, quer dizer que 4 mais 4, 8. A primeira camada é formada por quantos cubinhos? 8, não é? A segunda camada, ela também é formada por 2 filas
com 4 cubinhos cada uma. Então, 4 mais 4, 8. A primeira e a segunda camada juntas possuem quantos cubinhos? 16. 16 mais os 4 cubinhos da terceira camada dá quanto no total? 20, prof. 20. Não, mas eu sei. Mas é que teve gente que não entendeu. Então, o volume é 20. Só escrever ali. 20. 20, prof. 20. Por quê, gente? Ó, primeira camada, 8 cubinhos no total. Segunda camada, 8 cubinhos no total. Terceira camada, 4 cubinhos. 8 mais 8, 16, mais 4 da camada que só tem uma fila, 20. Esse bloco aqui, essa pilha, ela é formada por 20 cubinhos. Ok? Agora, o item B. Vamos lá, a mesma coisa. Quê? Fazer o quê, meu bem? Hã? Ó, vamos lá no item B. Vamos ver se vocês conseguiram entender. No item B, primeira camada, quantas filas? 3. 3. Isso, 3 filas. Quantos cubinhos tem em cada fila individual? 3. 3. Cada 3 filas, fila, 3 cubinhos. 3 cubinhos. Ótimo. A segunda camada tem quantas filas? 3. 3. Com quantos cubinhos em cada fila? 2. Mesma coisa, 3? Como que vai ser 2? A segunda camada também não tem 3 filas e 3 cubinhos em cada uma? Sim. A terceira camada também não tem 3 filas, com 3 cubinhos em cada uma? Sim? Sim. Prof, aqui tem 6 no total. Calma. Agora vamos pensar. Não, gente, ó, calma. Prof, aqui tem Calma. 9. Gente, deixa eu explicar. Calma. É para escrever separadamente que o exercício está pedindo. A primeira camada ela é composta por 3 filas, com 3 cubinhos cada uma. A segunda camada é a mesma coisa. 3 filas, com 3 cubinhos enfileirados. Cada fila tem 3 cubinhos. A terceira camada, a mesma coisa. Ela tem 3 filas, com em cada fila 3 cubinhos enfileirados. Ok? Sim. Se eu considerar que quanto que é o total de cubinhos na primeira camada? Se eu tenho 3 mais 3 mais 3, tem um total de quantos cubinhos? A primeira camada? Eu sei, prof. 9. 12. 9. Isso, vamos por partes, vamos por camada. Não, presta atenção antes de responder. Calma, gente. A primeira camada, se eu tenho 3 filas e cada fila tem 3 cubinhos, 3 vezes 3 é 9. Então, a primeira camada ela é formada por 9 cubinhos no total. A segunda camada é a mesma coisa. Ela é formada também por 9 cubinhos no total. E a terceira camada, a mesma coisa. Ela tem 3 filas, 3 cubinhos cada uma. 3, né? 3 e 3, 6, com 3, 9. Quanto que tem no total de cubinhos aí? 27. 27. Como que eu posso fazer nesse... 12 Ó, aqui pra mim. que 12, gente. Bárbara, presta atenção, Bárbara. Presta atenção. Ó, se eu tenho 3 filas, tenho 3 filas, 3 cubinhos cada um. A segunda, isso aqui é na primeira camada, né? Na segunda camada, também, eu tenho 3 filas com 3 cubinhos em cada uma. Na terceira camada, mesma coisa. Eu tenho 3 filas com 3 cubinhos em cada uma. São 3 camadas no total.
né? Altura, largura e comprimento. 3 vezes 3 é quantos? 9. 9 vezes 3 é quantos? 3. Então, aí eu tenho no total 27. O volume é 27 cubinhos. É só contar, gente. Não tem como ser 12. Como que tem 12 cubinhos nesse bloco? Que tem 9 cubinhos na primeira, 9 cubinhos na segunda, 9 cubinhos na terceira. Se eu for somar, no lugar de multiplicar, né? 9 mais 9, 18. 18 mais 9 dá quantos? 27. Então, né? Professora, Multiplicar eu fiz é mais 18 fácil. mais 9, porque eu já sei que 9 mais 9 é 18. Isso, mas quando o bloco é completo, nós fazemos pela multiplicação. Só que você também pode simplesmente contar, né? Cada fila tem 3 cubinhos, né? Então, eu sei que ali tem 3 filas com 3 cubinhos. 3 vezes 3 é 9. Então, 9 mais 9, 18 mais 9, 27. 27 no total. Fala. Pode. Conseguiram entender essa questão? Sim, Tá. Ó, vamos lá, virem ali, coloquem data na página 15. Coloquem data aí na página 15. Que nós iríamos trabalhar ontem, mas não deu tempo, né? Ó, a página 15, lá o bloquinho vermelho, vocês têm que escrever. Por exemplo, esse bloco vermelho, ele tem quantas camadas? Ele tem 3. 2. Não, quantas camadas? Ah, 2. Quantas camadas? 2. O bloco vermelho tem quantas camadas? 3. Não, gente, eu não tô falando de filas. Camadas. Quantas camadas? 1. Gente, 2 camadas, gente, prof. tá na apostila e vocês estão falando coisas assim que, né? Primeira camada, segunda camada. Quantas camadas tem um bloco vermelho? Não, presta atenção na explicação. 2 camadas. 2 camadas. E por que eu tô ouvindo uma camada, sei lá, né? Coisas assim. Gente, vocês têm que olhar o exercício. Olhar, gente, prestar atenção. Então, esse bloco vermelho, ele é formado por 2 camadas. A primeira camada tem quantas filas? 2. Ai, Bruno, não vou te falar nada. Quantas filas tem a primeira camada, crianças? 3. Vocês não olham, vocês só respondem sem olhar. Esse é o problema, sabe? Fala assim, ai, nem olha para o material. O problema não é não responder, mas não... Não, responde para responder, qualquer coisa, né? Criança, vamos lá. Ó, a primeira camada, ela tem quantas filas? 3. Online, só os daqui que estão respondendo, eu quero ouvir vocês. 2 filas, a primeira camada? A primeira, de Não, baixo. tem 3 filas. 3 filas. Então, vocês vão escrever que a primeira camada tem 3 filas. Quantos cubinhos há em cada fila? 12. 4. Não, cada, não é somando. 4 Isso, são 4 cubinhos. 4 cubinhos. Então, a primeira fila, ela é composta por... A primeira camada, perdão. Ela é composta por 3 filas, é só contar ali na largura. 1, 2, 3. E cada fila tem 4 cubinhos. A segunda camada, como ela é formada? Ela tem 2 filas. 2 filas
E aí? Duas filas. Não, você tem que contar separadamente. Tem duas filas. Prof. Tá, mas e aí? Como que é a construção? Com 4 cubinhos e a outra com 2? Isso. Tem duas filas. As duas filas têm o mesmo número de cubinhos? Não. Então, como que vai ficar? Ela tem duas filas. Mas uma tem quantos cubinhos? 2. E a outra? 5. Não, 4. 5. 4. Olha para o material. Então, a segunda camada, ela tem. Então, nós podemos dizer, então, que ela tem uma fila com 4 cubinhos e outra com 2 cubinhos. Ou o contrário, não importa. Nós podemos dizer que são uma fila com 2 cubinhos e outra fila com 4 cubinhos. Então, na segunda camada, vocês podem dizer que são duas filas, uma com 4... Bárbara, presta atenção que eu estou falando. Copia. Na segunda camada são, duas filas, certo? Duas filas, uma com 2 e uma com 4. Isso. Não pode dizer assim, somar no total. Então, na segunda camada, são duas filas, uma com 4 cubinhos e outra com 2 cubinhos. Ou uma com 2 cubinhos e outra com 4 cubinhos. Não? Sim, gente, não é isso que vocês estão vendo? Júlia, depois eu vou olhar sua apostila como tá. Tem que fazer, tá, meu bem? Não quero nada em branco esse bimestre. É porque nada. das filas, pronto. Visualizem. É só olhar. A primeira camada, ela está completa. Ela tem uma camada, a primeira camada, tem 3 filas e cada fila tem 4. A segunda camada, ela não está completa, porém, ela também tem 2 filas. Uma com 4 e outra com 2. Ou uma com 2 e outra com 4. Não importa. Prof, eu não tô entendendo. Quantos cubinhos tem no total, crianças? 18. Quantos cubinhos tem no total esse bloco C? 18. 18. Isso. 18. Por quê? Presta atenção, Tá, o Bruno. bloco vermelho ainda? Ô, Bárbara, gente, se vocês não terem muita atenção, não é difícil. Só que tem que ter muita atenção. Então, a primeira camada, ela é formada por 3 filas. Cada fila, 4 cubinhos. Com 4 cubinhos, prof. Isso. A segunda camada, ela é formada por 2 filas. Aí vocês vão colocar, né? Uma com 4 cubinhos e outra com 2 cubinhos, ou uma com 2 cubinhos e outra com 4, não importa. Então, 2 filas. Uma com 2 cubinhos e outra com 4. Não é isso que vocês estão vendo aí? Não é isso? Todos conseguiram ver isso? A segunda camada, Sim. ela é composta por 2 filas. Uma com 4, outra apenas com 2. O volume total vai dar quantos? 18. Quanto que é o volume total? 18, prof. 18. 18. Isso, 18. 18 cubinhos. Por que 18 cubinhos? Quando o empilhamento de cubos não está completo, né? Aí, nós só contamos, a primeira camada, ela tem 2 filas com 4 cubinhos. Então, 3 filas com 4, 3 vezes 4, 12. Eu sei que na camada de baixo tem 12. E nas 2 camadas de cima, vai ter quantos cubinhos no total? 6. 12 mais 6,
18. Tudo bem até aqui? Sim. Tem alguém que está com alguma dúvida? Ninguém. Posso continuar? Pode. Tá. No exercício 4, deixa eu colocar a data aqui na minha apostila. Ó, no exercício 4, é aquela ideia que eu falei para vocês, né? De multiplicação. Essa ideia de multiplicação, ela vai dar certo quando nós tivermos ali um bloco completo, quer dizer, com o mesmo número ali, né, de camadas, com as camadas iguais. Que nem o bloco C, ele não está completo. Então, eu vou somando as camadas de baixo, os cubinhos que formam a camada de baixo, mais os cubinhos que formam a camada de cima. Já no exercício 4, nós vamos trabalhar por etapa. Então, presta atenção, ó. A primeira etapa, ela tem quantas camadas? A primeira etapa, ela tem 6. Quantas camadas? Uma. Uma camada. Deixa eu apagar aqui. Ó, a primeira etapa tem uma camada. Não tem um de vocês, não está em vermelho? Sim ou não? É laranja. Turminha online. E vermelho. Tá em vermelhinho, não é? Então, presta atenção nesse detalhe. Ó, a primeira camada, né, ou primeira etapa, ela tem apenas uma camada. Observem que a camada está destacada com outra cor. Aí tem o sinal de multiplicação. Quantas filas tem a primeira etapa? Duas filas. Quantos cubinhos há em cada fila? 3. 3. Isso é a primeira etapa. Então, a primeira etapa ela é formada por uma camada, certo? Por 2 filas, por 3 cubinhos em cada fila. Multiplicando, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3. 6. Quanto que é 2 vezes 3? 6, prof. 6. Então, a primeira... Só um minutinho, tá? A primeira etapa, ela é formada por 6 cubinhos. Deixa eu atender aqui e já venho falar com vocês. Só um minutinho. É sim. Então, vamos lá. Presta atenção que esses números aí destacados com cores diferentes vai ser importante para responder o exercício. Segunda camada. Vamos lá. Ou segunda etapa, perdão. Segunda etapa. A segunda etapa, ela tem quantas camadas? 2. Observaram que o 2 também está em vermelho, certo? 2. Bárbara, presta atenção na aula de agora. Não se preocupa com a outra aula, não, tá bom? Ó, 2 camadas. Quantas filas? A segunda etapa? Gente, ó, deixa eu só dar um recadinho. Se vocês, ao invés de prestar atenção no que nós estamos fazendo agora, ficarem preocupados com o que talvez vai ter depois, fica muito complicado, né? Fica bem difícil. Então, esqueçam o chat. Se vai ter aula de outra disciplina depois, ou seja, matemática, nesse momento, presta atenção na aula.
Aí depois fala assim, mas eu não entendi. Muitas vezes porque não estava prestando atenção. Então, vamos lá. 2 camadas na segunda etapa. Quantas filas? Segunda etapa, quantas filas? Criança online, eu quero que vocês falem comigo. Quantas filas? A segunda etapa, prof. Isso. 3. Não, filas. Quantas filas? Duas. Quantos cubinhos em cada fila? 3. Isso. Então, no total, a segunda etapa, ela tem 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3? 18. 18, gente. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3? 12. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4 3 vezes é 3? 12. Isso. Ó, prestem atenção. Na hora de 18. Então, a segunda etapa, ela é constituída por 12 cubinhos. A terceira etapa, ela tem quantas camadas? 3. Terceira etapa, quantas camadas? 3. 3. Quantas filas? 8. Fila, Bárbara, para prestar atenção. Fila, quantas filas? Terceira etapa tem quantas filas? 3. Fila, Bárbara, viu o que dá ficar perguntando coisas que não é o assunto da aula? Gente, a terceira etapa tem quantas filas? 2. Quantos cubinhos? Já explicamos muitas vezes o que é filas. Já deu para pegar. Quantos cubinhos em cada fila? 3. 3. Então, 3 vezes 2. 3 vezes 2? 3 vezes 3? 18. Não. Agora é 18. Eu tinha confundido a terceira etapa com a segunda. Agora vamos para a última etapa, que montou o volume total. Quantas camadas? 4. Quantas filas? 2. Quantos cubinhos em cada fila? 3. 4 vezes 2? 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3? 4. A última etapa, qual é o volume da última etapa? 24. 24 cubinhos. Agora vamos ver se vocês prestaram atenção. Item A. O que os números em vermelhos indicam? Quem que ele representa? Na quantidade que a gente vai multiplicar. Mas nós chamamos cada parte de como? Não, mas As camadas, prof. as camadas. Isso. Os números. Isso. Então, o número vermelho representa as camadas. Viram? Ó, todas as camadas estão em vermelho. 1 camada, 2 camadas, 3 e 4. Então, indicam as camadas, representam as camadas. Escreveu? Escreveu? Ok. Pronto? Todos escreveram? Sim. Item B. Prestem atenção antes de responder. É para pensar. A multiplicação 2 vezes 3, que aparece em todas as etapas, o que ela representa? A fila e os cubinhos que tem em cada fila. Muito bem, isso mesmo. Podem escrever. Representa ali, né? Prof, Indica. eu já fiz a C. Ótimo. Representa as filas, né? O número de filas e quantos cubinhos que há em cada fila.
Então, todas as etapas têm 2 filas, com 3 cubinhos em cada uma. O que muda... Isso, existente em cada fila, isso. E, ó, vamos lá. E o número em laranja? O que ele representa? Mas não é resultado que a gente fala. Tá, mas nós estamos falando, quando nós estamos falando de cubinho... Tá, mas o resultado... Calma. O total de cubinhos. Mas nós chamamos esse total de cubinhos como? Lá na baixa, ó. Primeira camada... Volume. Então, nós chamamos de volume, não é resultado. O volume, prof. Isso, volume. Então, o número em laranja representa o volume. Por quê? Quando nós falamos em quantidade... Volume. Estou respondendo. Presta atenção, Mariana. Volume. Ó. Então, quando nós estamos falando de cubos, né? Desse empilhamento, nós estamos falando de volume. Então, o número em laranja representa o resultado, sim, ok. Mas nós estamos trabalhando com volume. Então, escrevam aí volume. É o volume dessa pilha. Essa pilha, né? O volume do paralelepípedo. Então, é volume. Não vamos escrever aí resultado no item C. Volume. Agora, vocês vão fazer sozinhos. Porque já deu para vocês pegarem. Vamos ver se vocês conseguiram entender. Façam aí o exercício D e o exercício 5, até o exercício E da página 16. Podem fazer. Ó, como é para fazer? Seguindo a ideia que nós vimos agora, de multiplicação. Então, ó, vou mostrar aqui para vocês o primeiro. Então, praticamente, eu terminei a folha. Tá. Ó, como vocês vão fazer ali o item D? Igualzinho vocês fizeram acima. Quantas camadas? Uma. Quantas filas? Vezes quantos cubinhos? Ok? Prof. Ok. Tá. O exercício 5, a mesma coisa. Vocês vão colocar quantas camadas vezes quantas filas vezes quantos cubinhos. É para fazer a mesma coisa. Tudo bem? Entenderam? Prof. Sim, prof. Fala, Bárbara. Para encontrar o volume de cubos dos paralelepípedos, podemos contar com quantos cubinhos são em cada fila? Bárbara, a Pro acabou de explicar, Bárbara. Acabamos de fazer o exercício acima, Bárbara. É a mesma coisa que é para fazer agora nos outros. Quantas camadas, vezes quantas filas, vezes o número de cubinhos em cada fila. Só isso. Mesma coisa. Conta do exercício D. Vocês vão fazer igual está acima. O exercício 5, a mesma coisa. Tá? Sim, gente. Até o exercício D, não, E, da página 16. Pode. Prof, pode beber água? Professora, eu já tinha feito a D. Ô, professora, na D, no pontinho ali, qual é o volume? É para botar o volume de todas as etapas ou é só de cada uma etapa? É igual nós fizemos, é o volume total. É o volume total. Nessa D, gente, não é somar todas as etapas, não. É o volume final da terceira etapa. Por quê? Porque foi construindo o bloco até chegar no final. No final, quanto teve ali no total? Tá? Qual é o volume? Então, é o volume final, tá bom? Tá bom, muito obrigado, prof. Porque se vocês forem olhar, se eu somar o volume da segunda etapa mais o volume da primeira etapa,
Não vai dar o resultado final? Porque a terceira etapa não é juntando a primeira em cima da segunda? Não é isso? Só para vocês verem. A gente foi construindo etapa por etapa. Pro vai pegar uma água, tá? Já vem. Uhum. Terminou tudo? Ok. Pode. Oi. Oi? Tudo? Ok. Mas espera um pouquinho, tá? Daqui a pouquinho a gente corrige. Quem terminou, aguarda um pouquinho os colegas, tá bom?
prof. Ok, terminou, aguarda um pouquinho, a gente já corrige juntos. A gente continua, tá bom? Vou dar mais um tempinho para dar oportunidade de todos tentarem fazer sozinhos, tá bom? E é importante, né? Se você conseguir fazer sozinho, mesmo que você erre, na hora da correção você consegue ver onde você errou. Se você só copia, aí fica complicado, né? A gente não aprende. A maioria já terminou? Tem alguém fazendo ainda dos online? Sim, prof. Tá bom, vou esperar mais um pouquinho, tá bom? Tá, quem terminou, aguarda. Mariana, você fez tudo? Deixa eu ver. Ei, Mariana, viu? Pronto? Ok, Mariana, viu? Tô vendo você ir parada há um bom tempo. A Giovana, eu sei que terminou. Aí eu achei também que você teria terminado, mas não, né? Aí complica. Ó, 10h24. Quando for 10h30, a gente corrige. Tá vendo aqui? Não é. Cadê sua borracha? Pega lá sua borracha. Aqui tá certo. Você vai fazer aqui igualzinho que você fez aqui. É igualzinho. É igual. Eu achei que tava. Não. Isso, mas a mesma coisa. Por exemplo, ó, aqui. Quantas camadas? Tem aqui. Coloca 3. Quantas filas? Filas é a largura. Não, filas é a largura. É esse aqui, ó, filas. Ó, filas. Quantas filas? 3. Não, meu bem, filas, ó. Uma, ó. Filas, 2, não é? Ó, aqui você não diz que tem 3 filas, porque é o mesmo número. Ó, filas. 1, 2. 1, 2. Vezes 2. Filas, você sempre vai representar assim, ó. Aqui. Comprimento, tá? Largura, comprimento, altura. Quantos quadradinhos, quantos cubinhos é em cada fila? Quantos cubinhos é em cada fila? Vezes 4. Aí, do mesmo jeito que você fez aqui. Você multiplica. 3 vezes 2 vezes 4. Entendeu? De nada, meu bem. E os outros, a mesma coisa. Conta quantas camadas, aí coloca. Quantas filas?
Quantos cubinhos em cada fila? Aí multiplica. Terminou? Já vamos corrigir. Turminha, ok? Terminaram? Sim. Ainda não, prof. E aí, turminha online? Tem alguém que... Bárbara, a prova vai corrigir? Combinei 10h30, né? Eu tô Pra na gente letra continuar. E, prof. Então, termina. É, até a EDA 16.
Bora lá, já deu, né? Turminha, vocês estão me ouvindo? Bem? Turminha online? Vamos fazer correção? Oi, vamos fazer correção? Ó, corrigindo. Bora lá, vamos ver como vocês foram. Trabalhando o volume. Bora lá? No item D, deixa eu ver se eu consigo fixar minha tela no pai. Vamos lá, crianças. No item D, a primeira etapa, como que ficou? No item D, a primeira etapa... Não, mas como que ficou? Não, mas vocês fizeram... 1 vezes 3, vezes 3... 1 vezes 3, 1 vezes 3, vezes 3. 3 igual a 9. Isso, muito bem. E a segunda etapa, como que ficou? 2 vezes 3 vezes 3. Que deu 18. Eu Isso. fiz 2 vezes 3 vezes 3 igual a 18. Muito bem, parabéns. 10 para vocês. Como ficou a terceira etapa? 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, vezes 3. 27. Muito bem, nota 10. Foram 10. 27. O volume, qual é o volume do cubo? 3 vezes 2 vezes 4 igual a 24. Não, gente, eu falei. O volume não é... Ó, Deu o 27, volume pronto. é 27. 27. Ó, se eu pegar a primeira etapa, que tem uma camada, mais a segunda etapa, que tem duas, vai formar essa etapa aqui, não vai? 18 mais 9, 27. Oi. Eu escrevi ali 9,18,27. Não, eu falei que o resultado era o total, era o último bloco. Não entendi, Bárbara. Bárbara, o volume é 27. Eu escrevi 9,18,27. Não, 27. 27. Tá? É o total. Foram montando uma camada, outra camada, finalmente 3 camadas. Total do volume, 27. Tá? Não era a pergunta, se essa pergunta fosse assim, qual o total do volume em cada camada? Aí seria cada uma, mas não é isso. Oi. Qual página que tu tá mesmo? Eu fiz 3 vezes 2 vezes 4 igual a 24. Aonde, meu bem? O que você tá? Ah, tá, já tá lá na 5. Alguém já tá respondendo até assim. Vamos lá. Exercício 5, correção. O primeiro bloco A tem quantas camadas? 3. Quantas filas? 2. Quantos cubinhos em cada fila? 4. Quanto que deu o volume do cubinho A? 24.
Isso. 24. Item B. Quantas camadas? 3 vezes 3 vezes 2 3. 72. Quantas filas? 3. 3. Quantos cubinhos em cada fila? 8. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 8? 72. Ótimo. Muito bom. Item C. Como que ficou o item C? 4 vezes 2 vezes 2 igual a 3. 4 vezes 4 2 vezes 2 vezes vezes 2. 2. 16. Muito bem. No item D, 2 vezes 4 vezes 6 é igual a 48. muito bem. 48. 48. 2 vezes 4 vezes 6. É igual a 48. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 6, 48. Item E. Como ficou a E? 4 vezes 4 vezes 4 é igual a 64. Muito bem. Fizer uma prova mensal só de volume é 10, né? Vocês conseguiram entender bem. Ótimo. Todos fizeram correção. Tem alguém que está com áudio ruim, não sei quem é. É a Rebeca. Aí fica chiando, a Pro não consegue ouvir. É a Rebeca. Me desculpe, é que fica com áudio assim, eu percebo que quer falar, mas o áudio chia, né? Aí a Pro não, só ouço o barulho. Tá? Eu esqueci o áudio ligado. Eu achei que você estava querendo falar. Ok, então. Todos fizeram, todos terminaram aqui? A senhora nem tinha terminado, né, Toninha? Estava parada ao invés de fazer. Estamos fazendo. Né? Diz assim, é a mesma coisa. A diferença. Qual é a diferença? É que aqui nós não temos os cubinhos. Vocês não estão visualizando os cubinhos. Porém, não, é a mesma coisa, não vai ser difícil. Entendam aqui o conceito, ó. Vamos lá, crianças. A seguir, temos a descrição de paralelepípedos, de figuras. Só temos a descrição, nós não estamos visualizando. Mas a conta é a mesma. Lembra que eu falei que volume, como que eu descubro o volume? Quando eu tenho camadas, filas, né, igual a altura. Quando eu falo de camadas, camadas não é altura? Quanto mais camadas, mais alto é o bloco, não é assim? Camada está relacionada à altura. Certo? Até aqui tudo bem? Uma camada é menor do que 2 camadas. Consequentemente, é menor do que 3. Camada, altura. Quando eu falo de largura, nós contamos a fila para identificar a largura. E quando nós falamos de comprimento, nós contamos quantos cubinhos há em cada fila para dar a ideia de comprimento. No item A, diz assim, é um paralelepípedo com 5 camadas, com 3 filas de 2 cubinhos em cada uma. Então, ele é um paralelepípedo, que tem quantas camadas? 5. 5. 3 filas. Tem 3 filas, em cada fila tem quantos cubinhos? 2. Não é isso que está falando o problema? Sim. Ó, é um paralelepípedo que tem 5 camadas, 1, 2, 3, 4, 5, 3 filas, e cada fila é composta por 2 cubinhos. É a mesma coisa. Façam aí a continha para me dizer.
Qual que é o volume desse paralelepípedo? Cada 30. Vou dar oportunidade do povo. Quem mais fez? Aqui na sala, fizeram? Sim, exercício. Não, meu bem, o A dá 6. É 30? E aí, mais alguém conseguiu fazer A dá 6? É a mesma coisa. Mesma coisa. A diferença é que eu não visualizo, né, o cubo, mas nada muda. Porque o próprio exercício já traz a descrição. Dá 30, não é? Por que dá 30? Ó, são 5 camadas. 5 vezes 3 é 15, prof. E aí, 15 vezes 2, 5 mais 5 é 10, e 10 mais 10 é 20, que dá igual a 30. Não, tá, mas vamos tirar os dados. Ó, 5 camadas. Está dizendo que este paralelepípedo tem quantas filas? 3 filas. Está dizendo que cada uma dessas filas tem quantos cubinhos? 2. Então, eu vou dizer que esse paralelepípedo é composto por 5 camadas, 3 filas, 2 cubinhos em cada uma. Que dá um total de quanto? 30, não é? 5 vezes 3, 15. Sim. 15 vezes 2, 30. Façam ali a B e a C, quem não fez. Já fiz, prof. Tá, quem já fez, espera um pouquinho. Quem não fez, faça. Prova entendi A. Tá no quadro a Bárbara. Já pedi para fazer a B e a C. É a mesma coisa, Bárbara. Tá a descrição. 5 camadas, 3 filas, 2 cubinhos em cada fila. Mesma coisa. Dá 7? Qual, meu bem? Aham. Aí, acederam o mesmo resultado. Isso. Fizeram, gente, a B e a C? Turminha. Turminha online. Sim, E aí, tá fazendo fizeram? água. Ó. Gente, não temos o cubo, né? Não temos as pilhas de cubos, mas temos a descrição. É a mesma coisa. Ó, em um paralelepípedo, quantas camadas na B? 7. 7 camadas. Quantas filas? Uma fila. Quantos cubinhos em cada fila? Uma de novo. Um de novo. 7 vezes 1, 7. Vezes 1. 7 vezes 1, 7. Resultado tá óbvio, né, prof? Vezes 1, 7. É bem óbvio, né? C. Vamos lá na C. O paralelepípedo da C tem quantas camadas? 2. 2. Quantas filas? 5. Quantos cubinhos em cada fila? 3. Vai dar 30. Deu quanto no total? 30. 30. Isso. 2 Só vezes 5 é inverteu, 10, né, a 10 vezes posição. 3 é 30. Isso, ó. Só inverteu os algarismos, né? 30. Em relação a volume 30. Tranquila essa ideia de volume. Acredito que todos conseguiram pegar bem, né? Sim. Tem alguém que tem ainda alguma dúvida em relação a isso? Não. Ó, vou explicar a tarefa.
tá bom? Tarefa, página 33, vocês vão trabalhar com a mesma coisa, ideia de volume. Então, vai ser tranquilo. Da mesma forma que vocês fizeram esses daqui, vocês vão fazer lá no CA, sem mistério nenhum, tá bom? Vocês só tem que considerar, né, o que está sendo pedido. Abram o CA, deixa para eu explicar uma coisa. Abram o CA na página 33. Deixa para eu explicar uma coisa ali. Página 33, abram o CA. Pronto, gente? Posso explicar a tarefa? Ó, prestem atenção. Na página 33, o exercício 10 tem lá 2 paralelepípedos. Mesma coisa, camada, filas, quantos cubinhos em cada fila, multiplicar, descobrir o volume. No exercício 11, já não tenho paralelepípedo desenhado, mas eu tenho, né, da mesma forma que esse exercício, a descrição. Então, mesma coisa. No exercício 12, talvez vocês olhem a princípio um cubinho ali, ó, que tem 1 centímetro de altura, 1 centímetro de largura, 1 centímetro de comprimento, né? Lá no 12. Talvez vocês olhem para esse cubinho e falem, meu Deus, mas gente, ó, quantos cubinhos iguais a esse? Quer dizer, quantos cubinhos com essas mesmas medidas de 1 centímetro de altura, 1 centímetro de largura e 1 centímetro de comprimento, cabem em uma caixa com... Prof, a gente está na página 17, né? Meu bem, eu estou explicando a tarefa do CA, 33. A página 16, na realidade, ó, presta atenção. Nós não estamos mais na apostila. Terminei a correção, agora eu estou explicando a tarefa. Então, no exercício 12, é a mesma coisa. Você vai ver lá que está falando assim, quantos cubinhos iguais a este... Gente, deixa para eu explicar a tarefa, por gentileza. Quantos cubinhos iguais a este cabem em uma caixa com 5 centímetros de largura, vezes 8 centímetros de comprimento, vezes 6 centímetros de altura. É a mesma coisa. Vão fazer a mesma conta. Entenderam? Multiplicando. Aí vocês vão descobrir o volume total. Quantos cubinhos iguais a este vão formar essa pilha? Vocês vão ver que são muitos cubinhos. No exercício 13, pinte, ó, presta atenção, pinte os cubinhos a seguir para representar um empilhamento de volume igual a 27 cubinhos. Eu sei que o volume de 27 cubinhos, ele é formado por quantas camadas? Nós fizemos lá na apostila. Um volume com 27 cubinhos é formado por quantas camadas, crianças? Quem lembra? Turminha online, vocês estão me ouvindo? Turminha. Então, eu vou voltar a perguntar. Lembra lá na apostila? Nós vimos. Se eu quero que vocês pintem, ó, quantos cubinhos, né? Quantas camadas formam ali 27 cubinhos? Lembra que nós fizemos lá na apostila? 27 cubinhos ali, um bloco com 27, ele é composto por 3 camadas, 3 filas, 3 cubinhos em cada fila, que dá um total de 27. Então, vocês vão pintar somente, tá? Vão dividir ali e pintar somente a parte que vai dar ali o total de 27 cubinhos. Tá? Ok, entenderam? Sim, prof. Tá. Todos anotaram a tarefa? Quem não anotou, anote. Sim, Então, a tarefa é a página 33 do CA, prof? Isso, página 33 do CA.
Nossa, só isso, prof? Quando a gente não tiver. Hoje só. Por hoje só. Que fácil. Fácil, né? Quando a gente entende, é fácil, é bom. Crianças, bom almoço. Até amanhã. Fiquem com Deus. Pode sair já, prof? Pode sair. Tchau, prof. Faz uma tarefa, hein? Boa semana. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, Bárbara. Tchau, Samuel. Tchau. Tchau, Bárbara. Tchau. Tchau, prof. Tchau, Rafael. André Arthur. Espera só um pouquinho. André, anotou a tarefa, meu bem? Sim. Então, até amanhã. Tchau, André. Tchau. Tchau, meu bem. Professora, parece que faz 5 minutos que a gente chegou dentro dessa escola. Mas já deu 11 horas.